A paz do Senhor, irmãos. Vamos agora dar início a mais uma aula da EBD. Hoje nós iremos tratar da nossa lição 9, que tem como título um chamado à adoração e um alerta. Lembrando que nesse trimestre nós vamos estamos falando sobre o livro de Salmos, estudando sobre o livro de Salmos. Essa é a nossa lição. Salmos. Então nós estamos estudando o livro de Salmos. Hoje nossa lição 9 tem o título de um chamado à adoração e um alerta. Peço que você já vai compartilhando aí nas redes. Você que está entrando aí na sala de vídeo, você já compartilhe com seus amigos essa EBD. Que hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que tem a ver com a vida de todo cristão, de toda igreja, de uma forma geral, que é a questão da adoração. O nosso textual está no livro de Salmo 95, versículo 6. Esse é o salmo que vamos estudar hoje, Salmo 95. Versículo 6 é o nosso textual, que diz assim: Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, nos ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A nossa verdade aplicada está em: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro objetivo com essa lição é mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração. Segundo objetivo, entender que a adoração, o que é adoração verdadeira. Terceiro objetivo, alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. O Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebramos com salmos. Porque o Senhor é Deus grande, Rei grande, acima de todos os deuses. Versículo 8. Não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, ó Deus querido, com essa EBD online. Querido Deus, a Tua palavra ela não tem barreira, a Tua palavra ela não tem restrição. Por isso, meu Pai, aqueles que nos ouvem, Senhor, ó Deus querido, nas suas casas, aqueles que ainda nos ouvirão, Senhor, ó Pai querido, que o Senhor possa tocá-los, que o Senhor possa ensiná-los, Senhor meu Pai, que o Senhor possa, Senhor meu Pai, fluir na vida desse teu servo, dessa tua serva. Querido Deus, nos ajuda, Pai. Ó Deus querido, nos transcorrer da tua palavra. Ó Senhor, nos ensina os seus caminhos. Em nome de Jesus. Irmãos, o Salmo 95, ele não tem... Nós não sabemos exatamente quem escreveu. Mas muitos têm sugerido que esse Salmo 95
embora ele não tenha, né, o seu autor, o título daquele que seria o seu autor, nós temos uma sugestão no capítulo 4 de Hebreus, versículo 7. O autor dos Hebreus diz que Davi citou a frase que está contida na parte B do verso 7 do Salmo 95 e verso 8, que é: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos coração. Então, o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 7, diz que essa frase foi dita por Davi. E essa frase é exatamente a frase que está contida na parte B do verso 7 e o verso 8 do capítulo 95 de Salmos. Então, supondo que esse salmo tem sido escrito por Davi, nós podemos dividir esse salmo em duas partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 6, e o versículo 6, parte A, e a segunda parte, que vai do versículo 6 na sua parte B até o versículo 10. Então você guarda na sua mente, esse é um salmo composto de duas partes. A primeira parte é um convite e uma exortação à adoração. E a segunda parte é um alerta, é uma admoestação, exortação ao modo como eles devem adorar. Então, no nosso ponto 1 da nossa lição, tem o título como um convite à adoração. A primeira coisa então que nós devemos olhar nesse capítulo 95, no versículo 1, que é o início desse salmo, é essa palavra: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, a rocha da nossa salvação. A primeira coisa, o salmista ele vai fazer um grande convite. Ele vai intimar o povo. Ele vai falar: vinde. Para quem é esse convite? Ele diz: vinde. Quem é que está sendo convidado nessa primeira palavra do versículo do capítulo 95? Quem está sendo convidado é o povo, né? Quem está sendo convidado, esse é um grande convite. E quem tem sendo convidado é o povo. Povo, no versículo 7, ele diz assim no versículo 7: porque Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto. Então o salmista está fazendo um grande convite ao seu povo, ao povo de Deus, para fazer o quê? Olha o que ele diz: vindes, cantemos ao Senhor, apresentemos diante da sua face com louvores e celebramos o teu nome. Esse é um convite ao seu povo, ao povo de Deus, para cantar ao Senhor. Mas não somente cantar, ele diz também para louvar. No versículo 2, em sua face com louvores. Mas não somente louvar, mas também celebrar. E não somente celebrar, como também a adorar. Versículo 6: ó, vinde e adoremos. Os irmãos vão entender que o salmista parece que está aqui categorizando a forma que nós devemos chegar diante do Senhor. Devemos chegar diante dele com cânticos, mas devemos transcender ao mero cântico ao Senhor para o louvor. Devemos transcender o louvor a Deus para a adoração. Parece que há uma graduação
que vai subindo à medida que você vai, quando você chega diante de Deus. Você começa cantando, louvando, e logo daqui a pouco você estará realmente adorando. Mas olha o interessante. A grande questão aqui não é tanto o convite que o salmista faz no versículo 1. A grande questão aqui não é tanto a quem é feito esse convite para que eles venham adorar. A grande questão aqui não é nem o cantar, o celebrar, o louvar e o adorar. Porque essas palavras aparecem também sendo ditas para homens, louvores cantados ao homem, cânticos feitos para o homem e para divindades pagãs. A grande chave desse versículo não é a quem é feito o convite, não é o convite em si, não é a quem é feito o convite e nem o ato em si. A grande questão aqui, nesse salmo, é a quem é endereçada essa celebração. Quem é o alvo desse louvor, desse cântico? Quem é o alvo dessa adoração? Aqui, para mim, da minha ótica, está o coração desse salmo. Aqui, o salmista, quando diz, ele diz assim, olha, vindes, cantemos ao Senhor. Aqui está o coração do salmo, porque o salmista usa aqui a palavra Adonai, Senhor, Adonai, que é o nome próprio para Deus. Como nós já vimos em outros salmos, Deus na Bíblia é representado por nomes genéricos, ou seja, nome que serve tanto para o Deus de Israel e para outras divindades, como por nomes específicos, ou seja, nomes que a palavra de Deus dá se referindo somente ao Deus de Israel. E um deles é Adonai, quando a palavra traduz Senhor, não sendo todas as letras em caixa alta, quer dizer Adonai. E Adonai é o nome próprio para Deus. Isso então nos mostra que o salmista aqui está conclamando, fazendo convite para que o povo de Deus adore ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel. Aqui está o coração desse salmo, porque todas as outras conclusões, todas as demais conclusões do versículo 3 em diante, vai girar em torno desse arrazoado. É porque o salmo é para o Senhor, o fato de louvor e adoração ser para Adonai, o único Deus, ele tem que ser feito do jeito certo. É pelo fato de a adoração, o louvor está sendo dada para o Deus verdadeiro, é que existe uma forma certa de se fazer essa adoração e existe um jeito correto de se fazer. A forma, ele diz, olha, no versículo 3, cantemos ao Senhor com júbilo. Uma forma certa de se fazer. A forma correta de se apresentar diante de Deus com júbilo. O fato dele dizer no versículo 8, não com coração duro, versículo 8, diz que existe o quê? Uma forma adequada de se chegar diante de Deus. Por isso, o coração do salmo é esse versículo, cantemos ao Senhor. É porque é para o Senhor que nós vamos entender as conclusões que o salmo chega. Apresentai o Senhor com júbilo. É porque é pelo Senhor que você deve chegar diante dele em louvor com júbilo. O que é júbilo? Alegria. O que é júbilo? Simboliza
quer dizer você chegar diante de Deus de modo festivo. A adoração não deve ser feita com um semblante de tristeza ou com um coração que não esteja agradecido. Embora eu sei que muitas das vezes estamos passando por tristeza, mas devemos chegar diante de Deus com júbilo. É porque o salmo é para o Senhor, é que nós não devemos chegar em adoração com o coração duro, não quebrantado. Ou seja, o versículo 1 que diz: cantemos ao Senhor, nos diz então que existe o quê? O louvor cantado, louvor feito para Deus, adoração direcionada ao Deus verdadeiro. Ele deve ser, ele tem a sua forma correta e o seu conteúdo deve seguir as diretrizes do Senhor. Para outra divindade, qualquer coisa serve. Para outra divindade, várias coisas podem ser feitas, mas para o Senhor não. O autor da nossa lição, ele faz uma seguinte indagação. Aqui o salmo é direcionado para o Senhor. O louvor está sendo direcionado para o Deus verdadeiro. Infelizmente hoje, muitos dos ditos louvores congregacionais, ou seja, que é feito na casa do Senhor, parece que não são para Deus. Porque muitas pessoas se apresentam diante de Deus querendo louvores para si mesmo, exaltando o homem, magnificando o homem, mas pouco tem das obras do Senhor. Mas o salmista, ele não para por aqui. Ele diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Vinde, cheguemos diante do Senhor com louvores. Versículo 2. Mas ele vai apresentar para nós, a partir do versículo 3, as razões de nós chegarmos diante de Deus em louvor. As razões de nós chegarmos diante de Deus com os lábios e com o coração alegre. As razões para que nós possamos chegar diante de Deus, que nós temos para chegar diante de Deus, com o coração alegre, com louvores, com cânticos, com palavras boas. Qual é a razão? A razão que o salmista apresenta aqui, eu poderia dizer que são os temas do seu louvor. Versículo 3, ele vai dizer assim: porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os outros deuses. Olha que interessante. Ele vai dizer que nós devemos chegar ao Senhor, nós devemos ter um coração festivo, nós devemos ter uma alma festiva, nós devemos ter os nossos lábios carregados de cânticos, os nossos corações carregados de louvor, o nosso corpo jubilando na presença do Senhor. Porque a razão então, porque Ele é Deus grande. O salmista diz que nós temos motivos. A razão é tanto o motivo. A razão, ela diz que ele diz que a nossa razão é pela grandeza de Deus. É porque o nosso Deus é um Deus grande. Essa grandeza então, ela é demonstrada por meio do poder e o domínio de Deus sobre a sua criação. Ele vai dizer: porque o Senhor é Deus grande, Rei grande acima de todos os deuses, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são sua. Seu é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Nós devemos adorar a Deus, irmão. Sabe por quê?
Porque Deus é grande. Essa grandeza está mostrada pelo seu poder. Olha o que ele diz. Porque o Senhor, ele com as suas mãos, nas suas mãos estão os lugares mais profundos da terra. E também os lugares mais altos dos montes. Ou seja, toda a terra está coberta pelo Senhor. Olha que maravilhoso. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso diz que Deus tem todo o domínio. Devemos adorar a Deus porque Ele tem o domínio. Ou seja, Deus carrega nas suas mãos todo o cosmos. Os mais profundos lugares da terra, na verdade, estão na mão de Deus. E o lugar mais alto da terra, as montanhas, estão também na mão de Deus. Deus é soberano, é poderoso. Que maravilhoso, irmãos. É por isso que ele diz, louvemos, chegamos diante de Deus com cânticos, porque o Senhor é poderoso. O interessante aqui é que se nós pegarmos, ele usa a imagem da terra para mostrar o poder. E ele usa também uma frase dizendo, olha, porque Deus é um Deus grande, rei grande, ou seja, um monarca que está acima de todos os outros deuses. Ele cita os deuses para fazer uma diferenciação dos deuses ali que existiam na sua época para com Deus verdadeiro. Quando nós estudamos as características dos deuses, né, dos deuses pagãos ou dos falsos deuses, não que aqui o salmista está reconhecendo que existe outro Deus além de Deus, mas ele está fazendo uma comparação. Os outros povos, ou até o povo de Israel, vivia caindo em idolatria com outras divindades falsas. Então ele vai fazer essa comparação, olha, Deus está acima de todos os outros deuses. Se nós estudarmos os deuses ali que existia, tanto ali na região cananeia, como na Mesopotâmia, ou até mesmo no Egito, os deuses deles, na sua grande maioria, ou na sua totalidade, eram deuses ligados a territórios, eram deuses regionais, ou eram deuses que tinham característica de ser Deus de uma certa atributos naturais. Deixa eu explicar. Quando nós vamos na Bíblia em Êxodo 14, lá aparece o nome de um deus, Baal-Zefon, que era o nome de uma região. Ou seja, Baal-Zefon significa Senhor do Norte. Então, os deuses deles eram deuses regionais. Deuses daquela parte, daquela região ali. Quando nós pegamos ali no livro de Samuel, aparece o nome Dagon como um deus dos filisteus. E a Dagon em hebraico, o seu nome em hebraico significa grão. Então esse deus está associado à fertilidade. Ou seja, os deuses ali em torno de Israel eram deuses regionais ou deuses que estavam ligados a certa questão, tipo Dagon, deus da fertilidade, né? Ou seja, ou alguns aspectos de Baal também que aparecem em outras partes da Bíblia, como dos deus do trovão, ou deus dos mares, ou deus do vento. Ou seja, os deuses cananeus, mesopotâmicos e egípcios eram deuses regionais ou deuses que tinham uma característica apenas do trovão, do mar, da fertilidade. Mas quando o salmista ele diz que o Deus de Israel ele vai fazer esse contraste, ele diz: o nosso Deus é Deus grande, dizendo o seguinte: enquanto os deuses que nos cercam aí, os pseudos deuses que muitos dos israelitas veneravam, eram deuses regionais,
Deus era um Deus que tinha não somente uma região da terra nas suas mãos que ele comandava, mas ele tinha nas suas mãos todo o globo terrestre. Todo o cosmos estava nas suas mãos. As profundezas da terra como as alturas dos montes. Ou seja, Deus não era um Deus somente de uma região ou somente tinha uma característica. Deus era o Deus que abarcava todo o cosmos. Os lugares mais longínquos dos montes, como os lugares mais profundos da terra, na verdade estava nas suas mãos. Seu é o mar, pois ele o fez. Ele não é o Deus de uma região, é o Deus que fez, por isso ele é dono de todo o cosmos, de toda a terra. É isso que o salmista estava querendo dizer. Olha, cantai ao Senhor. Olha, adorai o Senhor. Olha, chegai a Ele com cânticos, porque Ele é Deus grande que está acima de todos os outros deuses. Que Deus grandioso você tem, meu irmão. Que Deus grandioso nós temos. Aleluia. Adoremos ao Senhor pela sua dimensão de poder e de domínio. Sabe o que eu acho interessante aqui também? É que a nossa adoração que nós impetramos a Deus, ou seja, impetramos a Deus, adoramos a Deus porque Ele é grande. Mas na mesma hora que adoramos a Deus, ou seja, chegamos a Deus com elogios, chegamos a Deus com louvores, chegamos a Deus com adoração, ao mesmo tempo que nós prestamos um serviço para Deus, porque a adoração é prestar um serviço para Deus, nós também estamos beneficiando a nossa alma. Porque o salmista diz que a razão para adorarmos a Deus primeiro é porque Ele é grande. Ou seja, a razão de adorarmos a Deus também é a nossa motivação. Ou seja, motivacional. Ou seja, a nossa razão para adorar a Deus, ela também serve o quê? De conforto para a nossa alma. Todas as vezes que você adora a Deus, meu irmão, esse não é um benefício para Deus em si apenas, é um benefício para a nossa própria alma. Porque quando adoramos a Deus, enxergamos e adoramos a sua grandeza, estamos dizendo o quê? Que o Deus que nós servimos é grande. Saímos reconfortados por ter um Deus nessa dimensão, por ter um Deus tão grandioso. Por isso, o nosso conforto é o quê? É que nós podemos confiar nele. Ele é autossuficiente. Tem tudo nas suas mãos. Olha aí, a nossa adoração, ele presta um serviço para Deus, mas também presta um serviço para nós mesmos, para a nossa própria alma, porque nós somos confortados quando estamos elogiando, quando estamos adorando a Deus. Nós também somos, na verdade, nós somos o grande beneficiário, porque nós somos confortados diante dessa grandeza desse Deus. Então, eu conclamo a vocês então a fazer como o salmista no capítulo 95. Cante aí na sua casa. Mas irmão, o Fábio tá ruim. Cante, meu irmão. Não só cante, louve. Ou se você estiver louvando, e se você quiser adorar, quer dizer, se prostrar diante do Senhor, se proste, porque o louvor presta um serviço a Deus, mas também o louvor é consolador, consola a nossa alma. Deus é o Deus que tem domínio. Adoremos a Ele por causa desse poder e domínio que Ele tem. Quando Isaías no capítulo 6, versículo 1, ele estava entristecido porque morreu o rei Uzias, um monarca bom e ao mesmo tempo um parente seu, ele diz que entrou no templo, ele entrou no templo do Senhor. Quando ele entrou lá, ele teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado em um alto sublime trono, falando do domínio de Deus.
Deus estava dizendo para Isaías: você perdeu o monarca na terra, mas você não perdeu seu monarca. Eu estou sentado no trono. O trono do céu ficou, o trono da terra ficou vazio, mas o trono do céu está preenchido por mim. Adore a Deus, meu irmão. Deus é grande. É isso que o salmista está convidando. Adora a Deus. Você tem razão. O nosso Deus é grande, está acima de toda e qualquer divindade, de toda e qualquer situação. Mas o salmista aqui, Davi, pegando, por exemplo, Hebreus 4 e 7, Davi então, ele diz que nós temos uma segunda razão para adorarmos ao Senhor. Essa segunda razão, é claro que o nosso comentarista da lição que disse que nós temos pelo menos 3 razões para adorar a Deus. Eu aqui elenquei só 2 para obedecer aqui a transição do texto. Primeira razão é no versículo 3, a transição é porque, ele diz, porque o Senhor Deus é grande. E a segunda transição do texto é no versículo 7, ele usa a mesma transição, porque Ele é nosso Deus. Ou seja, 2 transições de porquê, ou seja, esse texto para adorarmos ao Senhor. Mas só respeitando aqui a transição, ou seja, essa transição de porquê, eu elenquei 2. Então a primeira razão é o quê? A primeira razão, ela é mais geral. Adoremos ao Senhor porque Ele é grande e está acima de todos os deuses. Mas a segunda razão, porque devemos adorar a Deus e dar a Ele louvor, ela é mais pessoal. Ela não é tanto geral como no versículo 3. Ela é mais pessoal. Olha a linguagem de pessoalidade que o salmista usa aqui no versículo 6. Ele diz, porque Ele é o nosso. Olha a linguagem pessoal, nosso Deus. E agora ele parte de uma adoração mais geral, porque Deus é grande, está acima de todos os deuses, para uma adoração mais pessoal, porque Ele é nosso. Olha outra palavrinha, outro verbo que aparece aí de pessoalidade. E nós, povo do seu pasto. Novamente, um verbo de pessoalidade. Ele é nosso Deus e nós somos o seu povo. Olha outra palavrinha que aparece aí para falar dessa pessoalidade. Nós, o seu povo, ovelhas do seu pasto, ovelhas da sua mão. Tudo verbos de pessoalidade. Se no versículo 3 ele diz que nós temos um motivo, uma razão para adorar a Deus, porque Ele é o Deus que tem todo o cosmos na sua mão, no versículo 6 ele diz que devemos adorar o Senhor, porque Ele é nosso, porque nós somos dele, porque nós só estamos na sua mão. Não é só o cosmo que está na sua mão, quer dizer, agora é o cosmo mais pessoal, nós estamos em suas mãos. Que maravilhoso. Ele na verdade está dizendo aí, olha, ele começa no verso 3 adorando a Deus pela sua grandeza, mas ele vai prosseguir adorando a Deus depois no versículo 7, ele adora a Deus quando olha para si mesmo. Quando ele olha para a natureza, ele pode adorar a Deus. Quando ele olha para o cosmos, ele pode adorar a Deus. Porque Deus cuida disso tudo. Deus formou isso tudo. Será que você já adorou a Deus pelo seu cosmos? Eu te convido a você olhar para as estrelas do céu, para olhar para a lua, para olhar para o universo e a sua beleza e complexidade, para olhar para a fauna, a flora, olhar a beleza das flores, a beleza dos pássaros, dos animais, e adorar a Deus, e ver como Deus sustenta tudo isso com o poder das suas mãos. Mas eu conclamo você também
a olhar para si mesmo, sabe? Pois você é o exemplo vivo dos cuidados de Deus. Eu te convido a olhar para você mesmo para adorar a Deus. Não é olhar com um olhar assim antropocêntrico. Olhar para si, para ver que você é um exemplo dos cuidados de Deus. Ele começa adorando a Deus pelos cosmos. Então no versículo 6 ele diz, olha, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque o Senhor, nós somos o seu povo, ovelha do seu pasto, dos pastos das suas mãos. Sabe, irmãos, o salmista aqui adora a Deus pela sua salvação, ovelhas, rocha da nossa salvação, no versículo 1. Adora a Deus porque Ele te salvou, é isso que o salmista adora a Deus, porque Ele te escolheu como povo seu. Aqui é uma adoração à eleição do Senhor. Você já pensou, Deus me escolheu, logo eu? Ele escolheu você, você vai morar com Ele. Adora a Deus porque Ele te escolheu, meu irmão. Olha os motivos, olha quanto motivo nós temos para adorar a Deus. Ele é grande e Ele é o meu Deus. É isso que o salmista está dizendo. Que temas maravilhosos desse hino, irmãos. Porque que temas maravilhosos nós temos no hino 95 do Saltério. Ou seja, esse é uma composição, esse é um hino. E que temas maravilhosos nós temos no hino 95 dos Salmos. Olha que tema, grandeza. O salmista diz que nós devemos cantar as grandezas de Deus. O salmista diz que nós devemos cantar a soberania de Deus. O salmista diz que nós devemos cantar a criação de Deus. Devemos louvar a Deus pela sua criação, pela tua soberania, pela tua grandeza, mas pelos teus cuidados e salvação do Senhor conosco. Que temas, hein? É engraçado que os temas, muitos temas dos louvores hoje que é cantado são tão pobres. Quando eu olho para a harpa cristã, eu vejo ali quantos temas. Ontem mesmo estávamos cultuando a Deus, estávamos cantando os hinos e eu pude perceber o tanto de hino que tem falando da volta de Jesus, o tema da volta de Jesus. Como eles se preocupavam. Temas da criação. Cantai a Deus. Ou seja, quantos temas lindos para adorarmos a Deus, né? Nas nossas composições de adoração. Mas até agora nós falamos até agora nós falamos do convite do salmista à adoração. Mas no ponto 2 ele diz, no ponto 2 da nossa lição, o comentarista nos faz uma pergunta. O que é adoração? Estamos falando de adoração até agora. Usamos 3 palavras que estão ligadas aí: cânticos, louvor e adoração. Mas você sabe o que é adoração? Você sabe o que é adoração? É o ponto 2 da nossa revista. Entendendo o que é adoração. Nós temos a tendência de associar a palavra louvor e cantar. Ou seja, nós associamos muito louvor e cante como se fosse a mesma coisa. Cantar e louvar como se fosse a mesma coisa. Assim como também associamos louvar e adorar como se fosse a mesma coisa. Mas só que eu quero dizer para vocês, olha, louvar e cantar, embora pareçam ser a mesma coisa, elas não são sinônimas, ou seja, não têm o mesmo significado. Assim como louvar e adorar também, apesar de nós associarmos essas palavras, ela tem sentidos diferentes na palavra de Deus. Cantar, então, denota a simples emissão de sons rítmicos e musicais. Cantar, então, é apenas
sonorizar, né, ritmos, melodias musicais. Isso é cantar. Nisso então todos podem fazer, num sentido mais geral. Todos cantam. Louvor, quando nós pegamos louvor na palavra de Deus, pelo menos no Novo Testamento, nós temos a palavra eucaristei no grego, que significa agradecer, ou a palavra elogio, não sei se realmente a verbalização, a sonoridade é essa, tá? Mas que significa bem dizer. Então louvar quer dizer bem dizer alguém, agradecer alguém, cantar bem dizendo, falando bem, trazendo elogios. Então louvor na Bíblia aparece tanto sendo dado a homens como a divindades. Tanto apresenta sendo dado na Bíblia a Deus ou aos homens. Louva-te a tua boca, louva-te o estranho e não a tua boca, diz Provérbios. Louva-te o estranho e não a tua boca. Ou seja, sendo apresentado para o homem. Louvai ao Senhor, povo seu, sendo apresentado a Deus. Então louvor é você direcionar elogios, falar bem de alguém. Isso é louvor na palavra de Deus. Isso você pode citar tanto a Deus como ao ser humano em si. E a adoração? A adoração, para nós entendermos o que é adoração, essa palavra, ela aparece no Antigo Testamento mais de 170 vezes, por uma palavrinha que eu não vou aqui ler, porque eu vou errar, mas ela aparece na Bíblia pelo menos umas 170 vezes com o significado de prostrar. É aquilo que nós temos no versículo 6. Ó, vinde e adoremos e prostremo-nos, joelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, em mais de 170 vezes, a adoração significa ajoelhar, ou seja, significa inclinar. Outra palavra que apresenta na Bíblia tem o significado no Antigo Testamento de servir, de prestar um serviço a Deus com temor reverente, admiração, respeito. Então tem essa conotação também na Bíblia, a palavra adoração. Servir, prestar um serviço ao Senhor com respeito e admiração. No Novo Testamento a palavra adoração aparece como a palavra principal, que é a palavra proskinel no grego, que significa prosk, né? Ou seja, pros, até, e kinel, beijar. Ou seja, essa palavra aparece no Novo Testamento, adoração, como sentido de beijar, ou seja, beijar a mão de alguém, como sinal de consideração, fazendo uma inclinação respeitosa. Proskinel, então, é usada mais de 60 vezes no Novo Testamento, com o sentido de fazer reverência, com o sentido de reconhecer a autoridade, ou com o sentido de prestar uma obediência. O Giovanni Bianchini, ele menciona que, de acordo com a Bíblia, a adoração está associada à ideia de culto, reverência, veneração por aquilo que Deus é, ou seja, santo, justo, amoroso, soberano e misericordioso. Então aí nós já começamos com esses conceitos do que é cantar, do que é louvar e do que é adoração. Nós já podemos conceituar o que é adoração. Podemos dizer então que o louvor está no ato de elogiar e falar bem acerca de Deus. Isso é louvor. No louvor você diz elogios, você agradece, você fala bem acerca de Deus. Mas na adoração, embora a adoração tenha aspecto de engrandecimento, né, de prostrar, o sentido de adoração ele vai além do sentido da palavra louvor, que é elogios.
Ele vai além do mero louvor. A adoração, então, está associada a um estilo de vida. E não está relacionada só em se expressar com palavras ou gestos exteriores. Não está associada somente a dizer palavras boas acerca de Deus, que é o louvor. Está associada com um estilo de vida. Um estilo que está associado com... A adoração está associada com o viver, que é a palavra proskinel, ou seja, reverência e obediência. Está associada com o reconhecimento, temor, reverência, serviço e obediência. Ou seja, nós podemos então dizer o seguinte sobre a adoração. Podemos dizer então que nem todos que louvam adoram. Muitas pessoas dizem para Deus: tu és lindo, Deus. Tu és lindo, Jesus. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Tu criaste isso, o Senhor criou aquilo. Isso é louvor, dizer palavras boas para Deus. Então, nem todos os que louvam adoram, mas todos que adoram louvam. Porque muitas pessoas dizem palavras elogiosas para Deus, louvam a Deus, mas nem todos servem a Ele de verdade. Nem todos prostram-se diante dele em obediência e está disposto a servir a Ele. Nem todos está disposto a obedecê-lo e fazer aquilo que Ele manda na sua palavra. Eu não estou dizendo que nem todos de repente não pecam. Não, a gente falha. Mas nós devemos, quando erramos, reconhecer os nossos erros e consertarmos. Isso é adorar, isso é obedecer a Deus. Então, nem todos que louvam adoram, mas todos que adoram louvam. Todos aqueles que são adoradores, eles cantam, eles verbalizam, eles louvam a Deus. Eles dizem a Deus: tu és bom, Deus. Eles se prostram a Deus e eles adoram a Deus porque eles servem a Deus de verdade. O que você é, meu amigo? Você é apenas um louvorista? Ou você também é um adorador? O adorador, ele reflete a natureza do objeto adorado. Quando eu estou falando de objeto aqui, se referindo a Deus, é só uma forma de se expressar, tá bom? O adorador, ele reflete aquilo que ele adora. O adorador, então, quando ele está adorando ao Deus dos céus, ele entende que Deus é santo. Por isso, o que ele vai querer? Ser santo também. Ou seja, ele reflete o objeto de adoração. O adorador, quando ele se prostra diante do Deus que é amor, ele também ama. Porque o objeto da sua adoração é amor. Ele reflete esse ser que ele adora. Ora, o adorador, quando ele louva esse Deus, ele canta esse Deus, a sua grandeza, ele se prostra porque ele é grande também na sua vida. Isaías 29, versículo 1 diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra. Ou seja, louvor, com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinada para os homens. Talvez você vai me dizer: mas irmão Fábio, aí o Senhor falou que eles estão prestando adoração. Sim, é verdade, eles estão adorando, mas é uma adoração falsa. A grande questão é: você adora a Deus de verdade ou a sua adoração é uma falsa adoração? Ou a nossa, né? Para ser mais específico, na verdade, para ser mais pessoal, será que adoramos a Deus numa adoração verdadeira, ou será que a minha adoração é uma adoração falsa? Porque lá no capítulo
24, versículo 21 e 23 de João, o evangelista, diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ou seja, há duas categorias de adoração: a falsa e a verdadeira. Em Isaías 29:1 falou da falsa. Em João 4:21 e 23 falou da verdadeira. Olha, já chegou em que os verdadeiros adoradores são esses que o Pai procura. A adoração verdadeira, que é feita em espírito e em verdade. É o nosso ponto 3 da lição. E nós já estamos caminhando para o fim. O ponto 3 da lição, o ponto 1, o comentarista ou o salmista do capítulo 95, ele falou da primeira parte desse salmo. Lembra da divisão do salmo que fizemos logo no começo do vídeo? O salmo está dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 do salmo 95 ao versículo 7, a parte A, até ovelhas da sua mão, ponto. A segunda parte do salmo vai do verso 7 da parte B do versículo 7, se hoje ouvirdes a sua voz, até o versículo 11. Então, o ponto 1 da nossa lição falou da primeira parte do salmo. A primeira parte do salmo é um convite à adoração. A segunda parte do salmo, ele vai dizer sobre os requisitos que um adorador precisa de ter, então. Um alerta para os adoradores. Um alerta de como não fazer uma adoração perante Deus, de como não adorá-lo. Na primeira parte do salmo, o salmista conclama o povo então a celebrar com alegria ao Senhor, com cântico, com louvor, com adoração. Na verdade, ele faz uma intimação para que todos exaltassem a grandeza de Deus, o domínio de Deus, o poder de Deus, os cuidados de Deus e a beleza de Deus. Na parte primeira do salmo. Mas na segunda parte, ele fornece-nos um exemplo negativo de como nós não devemos se achegar a Deus. Olha para você ver o que diz no versículo 8 e versículo 9. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Ele diz que nós não devemos chegar diante de Deus como chegou aquele povo lá de Meribá e do deserto. Que ocasião é essa que ele cita aqui? Essa ocasião que ele cita aqui, Meribá, né, e no deserto, faz referência a Êxodo 17, versículo 1 e 2, você pode achar. Êxodo 17 diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos águas para beber. E Moisés lhe disse: por que contendei comigo? Por que tentais ao Senhor? Aqui, quando Moisés sai com o povo do deserto para o deserto, eles têm uma falta de água. E quando eles estão ali com uma falta de água, eles começam a tentar o Senhor. É isso que está no versículo 9. Quando seus pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. Eles começaram a indagar a Moisés: olha, Moisés, Deus tirou a gente para morrer aqui. Era melhor a gente estar lá no Egito, comendo os alhos, as cebolas do Egito. Melhor do que estar aqui padecer sede. Eles não confiaram em Deus.
Então, o salmista está dizendo o quê? Não venha, não chegue para adoração, não chegue diante de Deus em adoração, se não for para dar ouvido à sua vontade. É isso que o salmista está dizendo. Ora, não venham para adoração se vocês não estão dispostos a ouvir a minha voz. Olha o que ele diz na parte B do versículo 7. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não se achegue diante de mim se não tiver o coração quebrantado. Ora, na adoração, irmãos, nós ouvimos a palavra. Como é que nós podemos cantar, louvar a grandeza de Deus? Como é que nós podemos louvar os cuidados de Deus? Mas na hora de confiar nesses cuidados, nós o traímos. O salmista está dizendo, olha, não se achegue diante do Senhor, não se faça como fez o povo no deserto. Não chegue na adoração se não for para ignorar a vontade de Deus. Se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Sabe, irmão, às vezes a gente presta falsa adoração diante de Deus. Porque muitas das vezes quando nós estamos ali de joelhos adorando a Deus, seja por meio de louvores, seja por meio de oração, Deus fala com a gente, sabe? E muitas das vezes a gente não dá ouvido à voz dele, esquecemos rapidinho. Muitas das vezes nós cantamos a glória dele e falamos que ele é o Senhor da nossa vida, mas desobedecemos a ele com os nossos atos. Então ele vai falar, não faça como o povo do deserto. Não se achegue diante de Deus com o coração duro. Não se achegue diante de Deus com o coração que não seja quebrantado. Que não esteja disposto a adorar Ele de verdade, a obedecê-lo na verdade. Ou seja, terminando já a nossa lição de hoje. Ou seja, não basta Deus ouvir minha voz nos louvores. Não basta Deus ouvir minha voz na oração. Não basta Deus ouvir minha voz nos cânticos. Nós também devemos ouvir a voz dele na leitura da palavra. É isso mesmo. Não basta Deus ouvir a nossa voz na efusão dos nossos cânticos. Nós precisamos ouvir a voz dele também. E como é que ele fala conosco hoje? Ele fala conosco no método principal, no método mais comum na sua palavra. Esse é o método mais seguro de ouvir a voz de Deus, tá bom? É o mais seguro de ouvir a voz de Deus, a sua palavra. Não estou falando que é o único. É o principal, o mais seguro. É a leitura da sua palavra. Ou seja, não basta a gente cantar pelo ouvir nossa voz. Precisamos ouvir a dele. Na leitura da palavra, na pregação, no ensino da palavra. As escrituras, deixa eu pegar, olha. As escrituras redigidas há séculos atrás, continua tendo autoridade nos dias de hoje. Nós não temos o direito de ignorá-las, mudá-las ou desobedecer a elas. A palavra de Deus, ela é parte essencial da adoração cristã. Ouvir e atentar à palavra de Deus deve ser a prática mais fundamental em nossa adoração. Seja ela particular ou comunitária. A fim de que prestemos um culto verdadeiramente ao Senhor. O salmista Davi está dizendo isso.
Olha, no dia, se ouvis a minha voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como no dia da tentação no deserto, quando os vossos pais me tentaram, provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostoso com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Irmãos, o adorador de verdade, ele vai então fazer uso da metodologia de Deus. Existe um método que te ajuda a não distanciar da verdadeira adoração, que é a leitura da palavra, que é a oração, que é o jejum, que é a obediência. Esses requisitos, jejum, oração, leitura, te ajuda a ser um verdadeiro adorador e não abandonar essa carreira. Então, da parte A, na primeira parte do Salmo, o salmista vai dizer: vindes e cantemos. E ele diz na parte segunda do Salmo: não chegamos a ele com o coração duro. Adoremos com o coração quebrantado. Chegamos a ele com obediência. Isso é adoração verdadeira. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmão. Adore ao Senhor. Presta ao Senhor uma verdadeira adoração e não apenas canta ou louva ao seu nome. Prostra diante do Deus que é santo e deixa a santidade dele refletir na sua vida. Cante a Deus as grandezas dele e deixa transparecer na sua vida a grandeza e os cuidados dele. Vamos adorar o Senhor? A adoração do Senhor tem se tornado vital nesses últimos dias. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa prestar a Ele. Que eu possa prestar a Ele uma verdadeira adoração. Eu termino essa lição fazendo como salmista: ó, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo e prestemos a Ele louvores, porque Ele é a rocha da nossa salvação. Que Deus em Cristo abençoe. Vamos terminar então com a oração. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por esses momentos. Deus, Tu és Deus verdadeiro. Por isso Tu és digno da nossa adoração. Tu és digno de receber louvor. Tu és digno de receber cânticos. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Isso, meu Pai, porque Tu és grande, está acima dos deuses. Tu és o Deus da criação, tem domínio de todas as coisas, e porque Tu és o nosso Salvador. Mas, Pai, nos ajuda a ser um verdadeiro adorador. Nos ajuda a refletir, Senhor, a imagem do Seu Filho em nós. Nos ajuda a refletir, Senhor meu Pai, a imagem do Seu Filho, para que possamos não somente louvar, mas principalmente adorar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E você tem um ótimo dia, um ótimo domingo, mais à noite teremos o nosso culto. E hoje é o culto do jovem, com a mocidade. Olha que bênção! Todos os jovens, você, irmão, que está vendo aí, que conhece um jovem nosso, ou seja, um jovem, convida ele a estar participando do grande culto online nessa noite. Estejam todos adorando a Deus, glorificando o nome dele. Que Deus abençoe em nome de Jesus.